Pais queridos, eu vim deixar uma reflexão com você e quero compartilhar uma palavra de Deus. Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e mais lidos. Diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Interessante como esse salmo começa. Na verdade, ele começa com o tema de todos os salmos. Yahvé, o Senhor, é sempre o tema do começo, do meio e do fim de todos os salmos. Nesse salmo, Deus aparece como pastor. No versículo de número 4, Deus aparece como companheiro. Mas ainda no versículo de número 5, Deus aparece como anfitrião. Então, no versículo de número 1, a imagem do pastor, uma das imagens mais pessoais, mais próximas da Bíblia hebraica, é muito interessante. Veja que ele não diz o Senhor é pastor, mas ele diz o Senhor é meu pastor, porque existe uma relação do salmista com o Senhor. Mais interessante ainda é a tradução que sempre tem sido feita desse texto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acontece que talvez não seja essa a melhor ideia apresentada no texto hebraico desse versículo. O versículo aparece com uma expressão hebraica, Adonai Roi, que representa a primeira linha desse verso, mas depois aparece Loetzer. A expressão para não, em hebraico, é lo, e etzer está no imperfeito e também na primeira pessoa, o que me possibilitaria traduzir: o Senhor é meu pastor, lo não me faltará. Eu acho que isso é uma questão importante, porque a forma como eu traduzo o texto não diz terei todas as coisas, mas o texto está dizendo não me faltará, ou não faltará. Quem não me faltará? O Senhor. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Então, ainda que falte saúde, ainda que falte dinheiro, ainda que falte algum bem, ou ainda que falte alguma coisa básica, mas o texto está dizendo que em qualquer dessas situações, o Senhor não faltará. O Senhor estará presente. Essa imagem é muito interessante. Aliás, é a imagem que apresenta um pastor conduzindo o seu rebanho para águas, para pastos verdejantes. Quando a gente está em Israel, atravessando o deserto da Judéia, como costumeiramente a gente faz, a gente tem a oportunidade de ver algumas pessoas pastoreando, mas também percebemos que ali no deserto, onde estão ainda hoje morando alguns beduínos, o terreno é muito ermo. E o que acontece? O pastor de ovelha conduz o seu rebanho para uma outra área, para uma área onde ele vai encontrar alguma coisa verdejante, um pasto ou até mesmo água para o seu rebanho continuar se mantendo naquele deserto tão escaldante. De maneira que o Salmo mostra esse movimento. No versículo de número 2, ele mostra o movimento que começa de manhã cedo, quando o pastor leva o seu rebanho, ainda quando o sol não está tão intenso, né, com seus reflexos aqui para a gente. Então leva o rebanho para um lugar onde ele possa ficar, ter pasto e ter água. Esse lugar tem que ser um lugar de água tranquila, porque a ovelha tem medo até mesmo de água turbulenta. Meu pai tem confidenciado comigo as suas alegrias e frustrações como criador de ovelhas. Às vezes a ovelha ela pode morrer de sede estando diante de água, se essas águas forem turbulentas. Mas então aqui aparece a imagem do pastor, do Senhor, nos conduzindo para um lugar onde tem pasto, um lugar onde tem água de descanso. Ele ali nos considera, nos dá um refrigério. Mas tem uma outra palavrinha hebraica que aparece aqui, no versículo de número 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa expressão em hebraico é interessante, porque essa expressão não é como a gente esperaria que fosse
Sheol, por exemplo, que é um lugar onde habita, um lugar de trevas, um lugar de escuridão. Ao contrário do Sheol, a expressão usada aqui indica um lugar onde nem há possibilidade de vida, mesmo não há oxigênio, mesmo ali num lugar mais difícil, num lugar mais profundo, num lugar mais triste, num lugar mais sem vida, destituído de qualquer possibilidade de vida, ainda nesse lugar. Independente de qual seja a situação que você passe, não importa se é a situação mais difícil, se é a situação mais triste, se é a situação mais profunda, se é a situação da qual ninguém espera que possa haver possibilidade de existência, ali ainda o Senhor estará conosco. A movimentação aqui do salmista indica aquela movimentação do próprio pastor. O pastor de ovelhas sai pela manhã cedo conduzindo o seu rebanho atravessando o deserto e fica ali durante o dia num lugar onde há abrigo, um lugar onde há água, num lugar onde há pasto, mas quando chega o fim do dia ele tem que voltar com as suas ovelhas e muitas vezes você consegue visualizar, passando pelo deserto da Judéia, que tem despenhadeiros, tem lugares onde a ovelha, por exemplo, não consegue passar em rebanho, ela só consegue passar de uma em uma. Então a ovelha está voltando juntamente com seu pastor no final do dia. A imagem é a imagem de um dia que está acabando, as trevas estão chegando. Às vezes o pastor ainda não chegou no seu destino, alguma ovelha se perdeu, e daí já está completamente escuro, mas ele ainda tem que andar, e a ovelha fica com medo porque ela não enxerga longe. A ovelha tem uma visão muito curta, de maneira que o texto é muito enfático, mostrando essa movimentação. Mesmo aí, quando a ovelha está com medo, o Senhor estará conosco. É interessante no versículo de número 4, porque na gramática hebraica algo acontece aqui. Até o versículo de número 3, o salmista fala do Senhor. Então os verbos referindo-se àquilo que Deus faz está na terceira pessoa do singular. Também os pronomes estão na terceira pessoa. Ele me faz repousar, Ele me leva, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia. Mas no versículo 4, o salmista não fala ele, o salmista fala tu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora aqui o pronome não está na terceira pessoa do singular, mas está na segunda pessoa. Agora ele não está falando do Senhor, ele está falando com o Senhor. O nível de relacionamento e de intimidade se aprofunda no momento mais triste e no lugar mais profundo, que é o vale da sombra da morte. Mas por fim, ainda tem a terceira imagem. Então a primeira imagem é a do pastor, a segunda imagem é a do companheiro no versículo 4. Mas a terceira imagem para Deus nesse texto está no versículo de número 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A imagem não é mais de um pastor, a imagem não é mais de ovelhas. Agora a ovelha não está no cenário mais. A metáfora é completamente outra. A metáfora agora é a metáfora de um banquete em que o salmista quer que seja preparado para ele na frente, na presença dos inimigos. E ele pede duas coisas. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele quer que duas coisas aconteçam, então, quando esta mesa for preparada. Primeira, que me unjas a cabeça com óleo. E segundo, que faça o meu cálice transbordar. A gente não vai entender essa passagem se a gente não considerar que essas duas solicitações aqui constituem duas das 5 formas de honrar, das 5 formas que havia para você honrar um convidado naquela época. Por exemplo, se você queria honrar um convidado, você podia fazer 5 coisas diferentes. O foco agora são 2. Ele pede, unja a minha cabeça. Então, quando um anfitrião ungia a cabeça daquela pessoa que ele queria honrar, com óleo, fazendo aquele óleo descer pela cabeça, pela barba, embora isso pareça um pouco muito usual, mas naquela época não tinha nada de nojento, era uma coisa de honra. Unja a minha cabeça com óleo. Mas ele pede uma segunda coisa, faz o meu cálice transbordar.
encher o cálice de alguém até transbordar, não era acidente. Era algo feito propositalmente quando se queria honrar uma pessoa. Então ele pede as duas coisas que indicam honra. Ele quer que o Senhor prepare para ele um banquete na frente de todos os inimigos, de todos aqueles que foram seus perseguidores. E nessa mesa ele quer compartilhar da comunhão com o Senhor. E ele quer que o Senhor unja a sua cabeça, e ele quer que o Senhor faça o seu cálice transbordar. Por fim, depois de todo esse percurso, que não deixa de ser um percurso existencial. Por que um percurso existencial? Porque ele fala de todas as situações possíveis que alguém pode viver. Por último, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei, que a expressão hebraica aqui talvez fosse melhor traduzido como retornarei para a casa do Senhor para todo sempre. Isto é, depois de vales, depois de desertos, depois de ameaças, depois de anos, depois de alegrias, depois de frustrações, depois de enfermidades, depois de um câncer, depois de um temor muito grande, depois de perdas, depois de muita tristeza, depois de alegrias, quem sabe também. A vida não é feita só de momentos angustiantes, mas depois de tudo que passarmos nessa existência, temos a certeza de que poderemos retornar, depois que tiverem acabado aqui todas as nossas frustrações, nossos percursos, nossos caminhos. Sabemos que tem um lar que nos espera. Sabemos que poderemos voltar e encontrar abrigo seguro nos braços de Deus. Que Deus abençoe e guarde a sua vida nesse dia.